Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, se observarmos o capítulo 1, 2, 3, nós vamos ver sobre a questão da condenação do ser humano pelo pecado. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e no capítulo 3, a partir do versículo 10, fala bem claro sobre a questão da pecaminosidade do ser humano, que não é um justo sequer. Se você observar o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai ver instruções sobre a justificação. De 6 a 8, você vai observar sobre santificação, de 9 a 11, sobre a eleição, e depois vai fechando, Mas aqui fica bem claro uma realidade que nós temos que observar, e que nem sempre é observado, que é a questão legal, forense, é uma linguagem forense. Pastorias está acostumado com esses termos, pois ele é advogado, então está acostumado com essas terminologias. Porque quando nós falamos de perdão, de salvação, de vida com Cristo, nós temos que entender que o que Cristo fez por nós pecadores é algo assim muito profundo e muito tremendo, porque o pecado nos atingiu de uma forma muito devastadora. O que o pecado faz e fez com a humanidade é algo de fato devastador. Então, só nesse primeiro versículo, ou só nesse versículo, eu vou usar esse versículo para fazer uma exposição bíblica. Nós temos aqui uma afirmativa do apóstolo Paulo, e se você voltar um versículo anterior, que é o versículo 25 do capítulo 4, está escrito assim: o qual por nossos pecados, vou ler dois, 24 e 25. 4, 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual, ou seja, Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então está bem claro que ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então essa importância da justificação, que tem muitas vezes sido deixada de lado, não tem sido assim aplicada com tanta ênfase, e infelizmente nos dias atuais, dias difíceis, dias de grande dificuldade, de se avultar o engano, o pecado, e você vê algumas localidades com o nome de igreja, mas se você entra não se fala de sistemas, por exemplo, santificação, justificação, etc. e tal. Então, quando nós olhamos o versículo 1 do capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aconselho que você leia todo o livro de Romanos várias vezes na sua vida. Mas, para entender um pouco mais do que eu vou falar aqui hoje, o capítulo 1, 2 e 3 vai deixar claro o porquê dessa apresentação do apóstolo Paulo no capítulo 4 e no capítulo 5, porque no capítulo 5, no versículo 1, nós lemos: tendo, pois, sido justificados. Algumas versões vão dizer, mediante a fé, ou pela fé, como está na minha aqui, temos paz com Deus. Porque essa paz com Deus, ela é imperiosa, porque o pecador sem Deus não está em paz com Deus. Deus está irado contra o pecado. E nós vemos bem claro isso. Se você observar no capítulo 1, você vai ler coisas poderosíssimas e profundas e pesadas, porque no versículo 18 do capítulo 1 está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira. Então isso aqui é profundo para nós analisarmos e entendermos o porquê de falarmos sobre justificação, entender o que é isso, para sabermos o que Cristo fez e como é a situação legal diante do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo, do trono branco, do grande rei, do grande juiz de toda a terra, e saber como é que nós estamos. Olha bem o versículo 18 do capítulo 1, vou repetir.
porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então, essa é a situação do homem. O homem está debaixo da ira de Deus. Se nós olharmos para um texto que nós sempre citamos ao evangelizar, ou algumas pregações em ar livre, muitas vezes, nós citamos João 3, verso 16, mas pulamos o 17, pulamos o 18, que é um grande erro, de não se observar o contexto, onde o texto citado por quem prega, por quem ensina, o que está dizendo. Observe João 3, 17. 16 todo mundo conhece, né? Porque Deus enviou o seu Filho, o mundo amou, né? O mundo enviou o seu Filho. Mas olha o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está condenado. Então essa é uma grande verdade que precisa ser dita. E no mesmo capítulo, no versículo 36 de João, nós vamos ler João Batista dizendo o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui nós temos duas citações em 2 versículos, o 18 do capítulo 3 e o 26, o primeiro dito por Jesus e o segundo por João Batista, de uma situação muito terrível em que o pecador se encontra, em que nós nos encontrávamos quando não estávamos em Cristo, em que aquele que não está em Cristo se encontra. Essa semana, acho que domingo, eu tive a oportunidade de por uns 20 minutos anunciar o Evangelho. É muito difícil conseguir um tempo desse tamanho, mas Deus me permitiu. Eu tenho orado a Deus para que Ele me conceda tempo e que eu seja sábio para usar esse tempo para falar do Evangelho. Inclusive, foi até no dia que eu estive com a irmã lá, Débora, né? Mas antes dela entrar na sala de emergência, antes dela, eu consegui pregar e anunciar o Evangelho para 2 pessoas ali, que, se Deus quiser, vão estar conosco no nosso culto, sexta-feira em casa. Mas voltando aqui, a situação do pecador é uma situação muito terrível. E algumas mensagens, às vezes, são muito adocicadas, e de fato o Evangelho é doce. E ele também é amargo. Ele traz em si a espada, e a espada que corta profundamente. Isso precisa ser anunciado. Então, qual é a situação do pecador sem Cristo? Debaixo da ira de Deus, debaixo de juízo condenatório. Ponto. Mas então Paulo vem ensinando, no capítulo 5, que nós somos agora justificados. Então temos paz. Mediante a fé, temos paz com Deus. Se você observar, Paulo, nesse livro, que é um compêndio teológico de altíssima valia, de altíssimo valor, ele traz várias instruções, porque ele ia para Roma e as pessoas queriam saber o que ele ia pregar. Isso aqui foi uma instrução que ele deu: olha, isso aqui que eu ensino. Essa aqui é a mensagem que eu prego, é isso daqui, ó. O que eu falo do Evangelho é isto. Que uma irmã levou essa epístola e para que ele soubesse o que Paulo ia, quando chegasse, o que esse camarada prega, o que ele ensina, quais são as instruções que ele dá para a igreja, para os membros, para o povo de Deus. Então essa carta aqui, ela traz assim profundas verdades que Deus deu ao apóstolo Paulo para transmitir para nós a igreja. E uma das verdades é: o homem sem Deus está debaixo de ira, ou da ira de Deus. Observe, justificados, primeiro ponto. Paz, porque éramos inimigos. Volta comigo para Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados mediante a fé, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, porque estávamos debaixo de ira. Estávamos em inimizade. E o interessante é que nós queremos apresentar a nossa justiça. Você já ouviu? Certamente vai ouvir algumas pessoas dizendo: mas eu sou uma pessoa muito boa. E vai ouvir dizer de outras pessoas: fulano de tal é boníssimo. Ele ajuda as pessoas com cesta básica, ajuda com dinheiro, paga conta de luz, e isso é louvável. Ajuda pessoas que estão desempregadas, tem amor pelos animaizinhos, cuida dos bichinhos, do gatinho, cachorrinho, põe ração, põe aguinha. Isso é louvável, é ótimo.
Mas isto não leva o homem à salvação. Isso é louvável, isso é bonito de se fazer. Mas fulano é bom. Ou você vai ouvir dizer assim, bom, eu não preciso ir para o inferno, eu não mereço ir para o inferno porque eu sou uma pessoa boa, não prejudico ninguém, trabalho bem, sou bom patrão, bom amigo, bom vizinho, bom marido, boa esposa e assim por diante, toda aquela história. Mas não há ninguém bom a não ser Deus, diz o texto sagrado, quando o Senhor Jesus foi interpelado por um homem dizendo, bom mestre, o que devo fazer para ir dar a vida eterna? Aí ele diz, por que me chamas bom? Se há apenas um que é bom, que é Deus. Ou seja, você está reconhecendo que eu sou Deus, porque Deus é bom. E quando fala assim, bom, esse critério de bom, né? Algumas pessoas falam, Deus é bom até demais. Não, não é demais. Deus é bom na medida. Ele é bom para salvar o pecador e bom, na mesma medida, para condenar o ímpio que não se arrepende. Essa é uma verdade que nós deixamos de falar, ou que muitos deixam de falar. Não, Deus é maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, mas é o bom, o conceito teológico de bom, ele é bom tanto para que salvar o perdido pecador, como para condenar aquele que não se arrepende dos seus pecados. Observe, em Isaías 64, versículo 4, nós temos aquela famosa frase onde Isaías diz assim, que a nossa justiça, é como trapo de imundícia. Por mais que eu diga, eu sou uma pessoa boa, boníssima, faço isso, faço aquilo outro, a salvação não é por obras do homem, não há nada que o homem possa fazer, mas por um único ato de justiça que Cristo fez no Calvário. Então, observe, a nossa justiça é como trapo de imundícia, por mais que nós façamos, ou estejamos fazendo, nada disso vai poder salvar o homem, nada disso vai livrar o homem do juízo condenatório se não se arrepender, não crer em Jesus Cristo. As pessoas podem dizer, bom, eu faço parte de uma religião que ajuda muitas pessoas e que tem feito isso para que consiga, a cada bondade, ganhar pontos, digamos assim, com Deus. Isso não vai levar à salvação, essa é uma grande verdade. Isso não leva o homem à salvação. Esse trapo de imundícia que Isaías fala aqui, é como se fosse o absorvente feminino. É o termo que era usado para, quando no original, o profeta se referia a este elemento, que tem hoje o absorvente que você compra na farmácia, no supermercado, mas não tinha um tipo de forrinho lá, era isso, era um trapo que não serve para nada. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. O que dá firmeza, o que concede graça é a justiça de Deus. Observe bem, no Salmo 5, versículo 4 e versículo 5, eu quero que você leia comigo, por gentileza. Salmo 5, ou eu leio e você acompanha. Salmo 5, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os loucos pararão a tua vista. Odeias a todos que praticam iniquidade. Algumas versões, maldade. Destruirás aqueles que falam mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Odeias, é o versículo 5. Odeias a todos que praticam a iniquidade. Então, aqui, exatamente como nós lemos em Romanos capítulo 1, que diz assim, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e mentira. Ou seja, que detêm a verdade e mentira. Eles não querem a verdade, não absorvem a verdade, e quando tem uma mentira, eles querem apresentar essa mentira como a verdade. Como tem sido feito aí hoje, por exemplo, com essa ideologia de gênero, entre outras coisas, que quer dizer, esta é uma verdade que nós apresentamos à sociedade. Essa é a verdade que nós damos aqui, porque Deus é amor, e se Deus é amor, todo tipo de amor é válido. Se Deus é amor, ele não vai se opor que duas pessoas do mesmo sexo se amem e tenham uma vida conjugal, porque Deus é amor. Só que na mesma medida que Deus é amor, também ele é juízo, ele é justiça. E odeia, diz o texto sagrado, não é minha opinião, porque a minha opinião está debaixo da autoridade da palavra de Deus. As nossas opiniões, se não estiverem em acordo com a vontade, com a palavra de Deus, elas não servem de nada. Qual é a opinião do homem ímpio? A opinião deles são variadas. E ainda vão dizer, a verdade, ela é subjetiva, cada um tem a sua. A verdade, ela não é absoluta.
Certa feita, diante de Pilatos, Jesus sendo interrogado, naquele momento crucial, momentos antes da crucificação, Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Diante da verdade plana, absoluta, porque a verdade ela é absoluta. Você já observou, talvez na rede social, duas pessoas olhando para o número 9 ou 6. Aí vem aquela frase: bom, do seu ponto de vista é o 6, do meu ponto de vista é o 9. Não, está errado isso. Alguém, quando escreveu, colocou ali, tinha em mente um número, ou era 6 ou era 9. Esta é a grande verdade. E querem apresentar uma verdade maquiada, uma mentira maquiada de verdade, e a sociedade vem absorvendo isso, inclusive muitos pastores, muitas igrejas, absorvendo uma mentira, passando essa mentira como se fosse verdade, não pregam a verdade, não anunciam o evangelho, e a Bíblia diz que Deus odeia ao pecado e aquele que pratica a iniquidade. Quem pratica a iniquidade? O pecador. Como resolver essa equação? Você está dizendo que Deus ama, nós vamos ler daqui a pouquinho, Deus amou o mundo, que mundo é esse que ele amou? Vamos ler daqui a pouquinho, como que vamos entender isso? Olha só comigo Romanos 3, versículo 12. Eu vou ler o 10, 11 e 12, mas vou frisar o 12 agora. Como está escrito? Não há um justo sequer, nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha como é que é complicado, olha como é que é a situação legal do ser humano salvo. Tendo sido justificado. Agora temos paz. Por quê? Porque não havia um justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Deus odeia a iniquidade, aquele que pratica. Do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade e contra os homens que detêm a verdade. Os homens que detêm a verdade em injustiça. Olha que coisa pesada de se falar. Você acha, pastor Elias, que com a mensagem dessa vai encher a igreja? Se eu estivesse pregando aqui hoje, a noite da quarta-feira da rosa ungida, e o senhor orando aqui, eu e o irmão Célio ungindo o povo ali com azeite, dando uma rosa para cada um, e dentro da rosa um punhado de sal, que você vai colocar na panela, na lata de arroz, nunca vai faltar. Isso aqui estava lotado, tinha que fechar a rua. Mas você dizer o que diz o Evangelho diz que todos estão debaixo da condenação se não estiverem em Cristo. Isso não enche a igreja. Mas é isso que nos faz firmes em Jesus Cristo. É esse o Evangelho, é essa mensagem que nós temos que pregar. Então observe, Romanos 4, versículo 25, nós lemos agora há pouco, ele foi entregue, Jesus, por nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação. Qual é a situação do homem sem Deus? Debaixo da ira, debaixo de condenação, de juízo condenatório. Agora Paulo vem dizendo, olha, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, todos a alma se extraviaram. Mas no capítulo 4 ele começa a falar sobre a justificação. E quando ele vai falando da justificação, ele vai explicando. Depois você lê com calma em casa do capítulo 4 e o 5 inteiro. Quando chega no capítulo 5, no versículo 12, ele diz, porque por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem esse pecado entrou, a morte passou, o pecado entrou por um homem, o Adão, primeiro Adão, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então como resolver isto? Como sair dessa situação? Tem um juiz, um grande rei, um grande juiz justo, que vê todas as coisas, não é como o juiz da terra que o juiz da terra ele vai olhar o papel. Você pode estar certo, mas está no papel, está registrado, está relatado, registrou em cartório, reconheceu firma? Não, você não tem que comprovar. Não, mas tem uma filmagem lá, alguém veio, tem testemunha? Não tem. Não, o nosso Deus é um fogo que consome. Ele enxerga tudo, ele sabe tudo, ele vê tudo. Em João, e segundo Coríntios 5, 21 está escrito, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então pense comigo, vem cá. Todos nós debaixo de pecado, debaixo da ira, debaixo de condenação. O caminho do ímpio é o inferno.
a eternidade sem Deus. Mas Deus em misericórdia, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, ele elaborou um plano. Está em Efésios 1, versículo 3, 4 em diante. Ele elaborou um plano de salvar pecadores, segundo sua vontade, segundo o seu querer, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu bel prazer. Ele quis salvar um povo. Mas para salvar o povo, ele elegeu e predestinou. Então enviou seu filho para que executasse esse plano. Então Deus elabora, o filho executa. Isso aqui é a Trindade em acordo para a salvação. E o Espírito Santo aplica essa verdade no coração do pecador. Porque se o Espírito Santo não agir, jamais alguém se volta para Deus. Se o Espírito de Deus não agir no perdido, morto em ofensa e pecado, jamais ele vai se voltar para Deus. Olha o que diz em Jeremias 23, capítulo 5 e capítulo 6. Jeremias, capítulo 23, versículo 5 e versículo 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Esse texto aponta para o Messias. Esse texto aponta para aquele que seria o Senhor, que é apresentado aqui como juízo e com justiça, mas para o seu povo será chamado de justiça nossa. Observe. Romanos capítulo 4, 1 em diante, você vai ler em casa depois. Veja a grande obra de Deus para colocar-nos diante dele numa situação legal, de lei, forense. Pense em tribunal. Porque diante do tribunal de Cristo, diante do grande trono branco, as multidões vão estar ali, sem Cristo e com Cristo. Porque quando ressuscitar, vai ressuscitar todo mundo. Uns para a glória e louvor de Deus, outros para desprezo e vergonha eterna. Esta é uma verdade que não posso deixar de dizer. Porque as pessoas estão pensando que daqui a pouco tem uma segunda chance, a chance é aqui e a chance é agora. Não tem outro jeito. Observe. Romanos 5, de 12 a 21. Eu vou ler aqui. Romanos 5, de 12 a 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. A lei não me disse que eu não posso tocar nesse microfone. Então, não tem a lei, agora a lei está dizendo não pode tocar. Então eu vou transgredir. Mas por que eu vou tocar? Porque eu sou transgressor. Então a minha vontade é tocar. Tendo a lei, não, eu quero pecar, eu quero fazer errado. Agora a lei aponta, a lei vem com uma espada, mostrando, olha como você é pecador. Olha como você... Se não fosse Jesus, olha o que você faria, ou o que faz, né? Vamos lá. Porque, verso 13, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim, o dom gratuito com a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, esse um que é Adão. Morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Observa bem. E não foi assim o dom com a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Vou repetir. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens
para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou ler o 21 de novo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, reinou desde Adão a morte, também a graça reinasse pela justiça. Já reinava a morte desde Adão. E a morte está em todos os homens que estão mortos pelo pecado. Também a graça reinasse agora pela justiça. Lembra do Senhor Justiça Nossa? Por um único ato de justiça? Que ato é esse, meu irmão? Cristo morrendo na cruz do Calvário por pecadores. Cristo Jesus morrendo por pecadores. Imagine um homem sangrando até a morte numa cruz. Muitos não acreditam mais. Isso é loucura, como diz no texto lá em Coríntios, né? Isso é loucura. Isso não existe, uma coisa absurda. Eu vou crer no Jesus. Este ato de justiça, esse único ato de justiça, ele superabundou. Onde abundou o pecado? Na humanidade. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça para que ele salvasse aqueles a quem ele quer salvar. Ponto. E é ele, e dele, e para ele, toda essa honra e toda essa glória. Voltamos para Romanos 5, versículo 1. Primeiro ponto, justificados. O que é ser justificado? Não, você é perdoado e você é justificado. O que é um perdão? Eu posso perdoar um ato. Por exemplo, uma pessoa, que nem esse Lázaro que morreu agora, mataram ele, né? Ele podia ter sido preso, ficado 30 anos, que é a máxima pena que alguém pode ficar, mas vai pagando, enfim. 30 anos, ele sai. Ele está perdoado. Mas não está justificado de ter tirado a vida de alguém, feito isso. Ele não está. Ele pode estar perdoado pela lei. Qualquer um que fizer aí, ele sai perdoado, ele cumpriu sua pena. Sua pena foi o que? Eu soltei um banco. Quanto foi? 15 anos. Cumpriu. Regime semiaberto, fechado, sei lá o quê. E então ele está perdoado. Se ele chegar para procurar emprego, alguém não pode negar, ele não vai estar registrado lá, porque ele está perdoado. Está quites com a lei. Mas justifica ele ter soltado um banco? Ou ter matado alguém, ou ter roubado um carro? Não. Agora, com Deus é o seguinte, ele perdoa e justifica. O que é essa justificação? É como se você nunca tivesse pecado. Você está justificado diante do grande juiz. Está entendendo isso, meu irmão? Como é grande esse amor de Deus? Então, somos justificados porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado, ao terceiro dia ele ressuscita, ele foi entregue para nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Porque ele morreu, em crer em Jesus Cristo, ele está perdoado e justificado. Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, diz Romanos 8, versículo 1. Não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação. Alguém pode apontar o meu passado, pode apontar o seu passado e falar, mas diante do tribunal de Deus, diante do Senhor, do grande juiz, ele olha, ele sabe, ele conhece o nome no livro da vida, porque foi perdoado, foi justificado por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro ponto. Segundo, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, ou seja, pela fé. Agora há pouco o Monsério falou sobre essa questão da fé. O que é essa fé? Bom, qualquer pessoa que você perguntar, ou quase 100% delas, vai dizer que eles têm fé, creem em Deus. Você pode chegar agora no boteco e falar, você crê em Deus? Claro! Tira até um negocinho assim, um beijo assim, mostra, eu creio em Jesus. Mas não é isso ao que se refere o texto. Não é isso que se refere a palavra de Deus. Crer, fé, essa fé é crer. Crer em que e como? Em quem, em que e como? Porque você acredita em Jesus? Eu acredito. Você pode perguntar aí dentro de muitas seitas por aí. Não, eu creio em Jesus. Está lá tocando tabaco, mas eu creio em Jesus. Está carregando um andor cheio de imagens, cheio de idolatrias, mas eu creio em Deus. É a minha fé, herdei da minha avó, da minha bisavó, todo mundo era assim lá.
E nós temos. Ai, que minha camiseta abre assim, mostra. Não, absolutamente não é isso. Absolutamente. Abra comigo sua Bíblia em Tiago 2, 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz o texto sagrado. 2, 23. 2, 23. E cumpriu-se a Escritura. Eu vou ler só esse versículo, ler tudo depois, antes e depois. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Certa ocasião, Jesus falou assim: eu não vou chamar vocês de servo, vou chamar vocês de amigos. Vocês são agora meus amigos. Vocês são os discípulos, apóstolos, depois deu a graça de chamá-los de apóstolos, deu essa incumbência, esse cargo, essa função, e o chamou de amigos. Creu, e isso foi imputado com justiça. Mas crer como? O que é esse crer em Deus? Não é crer apenas de saber que existe, de alguma forma. É crer e ter um relacionamento com esse que existe. É crer e comungar desta fé em vida, em andar com ele. Observe o que diz em Marcos 1, versículo 15. Está escrito assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando essa mensagem é anunciada dessa forma, arrependei-vos e crede no Evangelho, começou João Batista pregando: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Veja Jesus pregando: arrependei-vos porque chegado o reino de Deus. Pedro pregando: arrependei-vos. Paulo pregava: arrependei-vos. Arrepender do quê? Por quê? Como? Como que eu vou me arrepender se eu não sei do que eu estou me arrependendo? Por essa razão dizer: o homem sem Deus está debaixo de condenação. O homem sem Jesus está debaixo da ira de Deus e de juízo condenatório. Precisa crer no Evangelho, precisa crer em Jesus Cristo. Mas quando eu falo crer em Jesus Cristo, não tem como me desassociar dessa boa nova do Evangelho. Por isso a necessidade de se falar da verdade do Evangelho, que é dura muitas vezes, que é pesada muitas vezes, que nos corta como uma espada, mas que nos leva um caminho direito, um caminho reto, um caminho santo. E dizer: olha, outro dia eu coloquei uma postagem, eu disse assim: não adianta a pessoa querer na última hora ali, a pessoa levou um tiro, né, e está baleada, naquele momento alguém chega correndo lá e vai lá, aceita Jesus, a pessoa está ali, de repente não está com as suas faculdades mentais todas plenas, porque com a perda de sangue, a hipóxia, e aí então pouca oxigenação no cérebro, etc e tal, ela não vai ter condições de responder, então o que fazer? Não adianta eu gritando ali, você tem que ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar o nome de Deus a tempo e fora de tempo, mas quando podemos falar e falar toda a verdade e dizer que se o homem não se arrepender, ele vai para o inferno. Então esse arrepender, mediante a fé, é esse conjunto da verdade do Evangelho que temos que apresentar, que temos que ensinar. Observe, Romanos 10, de 1 a 3. Volte comigo para Romanos, capítulo 10, de 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Você está entendendo isso aqui? Vou explicar de uma forma mais fácil. Muitos ensinam uma religiosidade que não é a do Evangelho. Se baseiam e se estribam, se estabelecem, se alicerçam em verdades sem a clareza, ou em conhecimento, sem a clareza da verdade do Evangelho. O Evangelho, ele diz que o homem é pecador. Eu tenho que falar isso. O Evangelho diz que o homem está debaixo de condenação. Eu tenho que pregar isso. O Evangelho diz que Deus deu uma solução para o pecador. Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Crês nisso? Não creio. Aí paciência. Creio. Eu confesso. Quando eu creio, eu confesso. Creio de todo o coração, eu confesso. A salvação acontece. Mas não pelo mérito do homem. Pelos méritos de Deus. Vê comigo aí, Romanos. Capítulo 10.
E versículo 10. Não é ser informado sobre a verdade. Por exemplo, lembra que eu falei agora há pouco que essa fé é um relacionamento, é comunhão, é conhecer. A palavra conhecer no original, em termos bíblicos ali, é conhecer de relação íntima. Como, por exemplo, Adão conheceu Eva. Como, por exemplo, Jacó conheceu a sua esposa. Como, por exemplo, Abraão conheceu a sua esposa e teve um filho e tal. É nesse sentido, é de íntima, profunda relação. Por exemplo, eu sou informado do irmão Célio. Bom, o irmão Célio, ele mora na rua tal, ele é aposentado, ou trabalha em tal lugar, ele congrega ali, eu estou sendo informado dele. Quando eu tiver uma comunhão com ele, uma amizade com ele, eu vou ter muito conhecimento sobre ele, ou maior conhecimento sobre ele. No Evangelho é assim. Há pessoas que são informadas sobre a verdade, mas não vivenciaram a verdade. Em João 8, verso 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verso 36, verdadeiramente sereis livres. O que quer dizer isso? Quer dizer que há pessoas que são informadas da verdade, mas não viveram, não experimentaram, não conhecem e não estão na verdade. Porque quem está na verdade, ele é liberto. E quando o Filho liberta, ele é liberto verdadeiramente, segundo o texto. Não, mas eu tenho Jesus do meu jeito, eu tenho Deus do meu jeito, do seu jeito não é do jeito bíblico. É segundo a palavra. Então não é uma informação, não é saber apenas de ser, tem Jesus, tem Deus, tá pronto, tá bom, não. Tem que saber todo o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o Evangelho traz essas verdades. Quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? Não teve nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem o próprio João em Apocalipse falou tanto do inferno como o Senhor Jesus ensinou sobre o inferno. Este também faz parte do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observe. Então não é somente ser informado sobre a verdade, é conhecer a verdade. E quando você conhece a verdade, aí ocorre arrependimento e fé. Romanos 10, no verso 10. Visto que, eu vou ler o 9 e o 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Está entendendo isso? Quantos nós já pregamos que não fazem essa confissão? Ou até fazem de forma superficial? Não é? Nossa função como pregador do Evangelho, eu só falei para as meninas que eu preguei para elas anteontem, domingo, né? Último plantão, penúltimo plantão. Quando eu preguei para as duas, eu disse assim: olha, o que eu posso fazer, pela graça de Deus ainda, porque tudo é dele, é levar o Evangelho até o seu ouvido. Do ouvido para diante, somente o Espírito Santo pode fazer. Somente o Senhor pode fazer isso. Aí eu falei como diz as Escrituras, como céus e terra como testemunhas que vocês ouviram o Evangelho. Então, quando ocorre esta verdade de você conhecer biblicamente, de íntima relação, acontece isso, arrependimento e fé. Também acontece o novo nascimento. João 3 e 5, quando o apóstolo Paulo ensina, quando Jesus ensina a Nicodemos e diz que para entrar no reino tem que nascer de novo, para ver o reino tem que nascer de novo. Você não vê o reino e não entra no reino se não nascer de novo. Quando há esse conhecer, não apenas de informar, não apenas de distante, mas de comunhão, de intimidade, acontece arrependimento e fé, novo nascimento e novidade de vida. Olha o que diz Romanos 6, eu podia citar outros versículos, Gálatas, mas Romanos 6, 4, por exemplo, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de fé. Se nós não andamos em novidade de fé, uma novidade de vida, um nascer de novo, um arrependimento e fé, será que de verdade fomos libertos? Se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando é livre, há uma mudança, novidade de vida, novo nascimento, nova vida. Eis que tudo se passou, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. É nova criatura, no original, nova criação. Está vendo como que é profundo isso? A questão de Paulo falar no capítulo 5. Eu estou na metade de um versículo e já falei quase uma hora.
na metade de um versículo. Sendo, pois, justificados mediante a fé, eu tenho fé, não é essa fé, que eu tenho fé que eu vou ganhar, eu tenho fé que eu vou conseguir emprego, eu tenho fé que eu vou... Não, essa fé que diz, tem um conjunto de verdades que estabelece um propósito eterno. E esse propósito eterno, ele leva o homem para a eternidade em Cristo Jesus, ou em rebelião a Cristo para o inferno, sem nunca poder sair de lá. Há poucos dias, uma pessoa lá no meu trabalho, que tentou se matar, e Deus aguardou, ela disse para mim assim, é verdade que se a gente se matar, a gente vai para o inferno? É? Aí as pessoas falaram assim, não, é verdade mesmo, você vai para o inferno, sem que dá perto. Aí eu disse, mas não somente se matar, pode morrer de qualquer outra coisa, sem Cristo, vai para o mesmo inferno. Aí nós temos a chance de pregar o Evangelho, aí falamos do Evangelho. Romanos 5, verso 1, segundo ponto, mediante a fé. Terceiro ponto, temos paz com Deus. Repetindo aqui o capítulo 4, versículo 25. Diz ali, ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. O que é justificado está diante de Deus livre da condenação, liberto do pecado, liberto das trevas, em condições de estar diante desse Deus que é santo. Ele está diante desse Deus que, quando alguns personagens bíblicos tiveram ali no de teofania, ou que Deus se manifestou de alguma forma, eles prostraram e caíram. Observe Ezequiel, observe Daniel, observe o próprio Moisés. Quando a manifestação de Deus, houve ali João, que João não foi uma visão, ele foi ali um êxtase, um arrebatamento de sentidos, e prostrado ali. Imagine diante desse Deus, como que vamos chegar, nós, perdidos pecadores, chegar diante desse Deus tão terrível e tão tremendo. Eu repito uma frase que eu ouvi numa oração, quando o irmão disse assim, Deus terrível e perigosamente santo. Olha que frase, Deus terrível e perigosamente santo. A ponto de, em algum momento ali, alguém abrir a arca, que é a tipologia da presença do Senhor, e olhar dentro dela e serem consumidos. Ou tocar num carro de boi porque está fazendo diferente do que estava no propósito das Escrituras e serem consumidos. Ou, por exemplo, como Nadab e Abiú, que foram apresentar ali um fogo estranho e também foram consumidos. Ou seja, Deus terrível e perigosamente santo. Como que eu vou chegar diante de um Deus desse? Através do precioso sangue de Jesus Cristo. Estão entendendo a grandeza do sangue remidor, a grandeza do sangue de Jesus Cristo, que nos tira todo o pecado? Observe, Salmo 7, verso 11, 12 e 13. Eu já estou encerrando, irmãos. Salmo capítulo 7, versículo 11, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Na inversão fala bem assim, ó, Deus julga o justo e se ira com os ímpios todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Então, como que o pecador vai alcançar essa graça da salvação em Cristo? Ou está diante desse Deus tão santo? Deus providenciou o Cordeiro. Deus proverá o Cordeiro. E Deus proveu o Cordeiro. João 1, 29 diz, João dizendo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, estava ali conectado toda a instrução, todo o sistema sacrificial da antiga aliança, apontando ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o cordeirinho era levado para o sacrifício, a pessoa que o levava cometeu um delito, como o Célio disse, que às vezes nós fazemos coisas e nos prostrando diante do Senhor e pedimos misericórdia. Então ele pegava o cordeirinho, o sacerdote ia avaliar, ia analisar se não tinha mancha, não estava quebrado, não estava alguma coisa. Tá ok? Então ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e fazia a oração de confissão naquela situação de transferir para o cordeiro, na tipologia do que acontece hoje em nossos pecados no cordeiro. Então era sacrificado aquele animal por causa daquele pecado. E assim foi que Cristo fez na cruz do Calvário.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, não pecador, pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha isto. Romanos 5, versículo 9. Olha o que diz. Logo, eu vou ler o 8:5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como resolver essa situação aqui? Se desde o princípio estou dizendo, citei o 1:18 de Romanos, eu citei agora há pouco o Salmo 7, versículo 11, 12 e 13, eu citei o Salmo 5, verso 4 e verso 5, eu falei que Deus, eu citei João 3, 17 e 18, principalmente 18 e o 36, como que resolveu a situação? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está aqui a prova. Mesmo sendo pecadores, debaixo de condenação, Deus escolheu o que Ele quis. E aqueles por quem Cristo morreu, Deus amou. Está escrito aqui, Deus prova o seu amor. Um dia alguém falou assim, mas eu queria uma prova do amor de Deus. É só olhar para a cruz, meu amigo. A prova do amor de Deus está ali. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Continuamos sendo pecadores, sim, agora perdoados e justificados. E agora temos paz com Deus. Olha bem isso. E agora temos paz com Deus. Lucas 12, no verso 58, conta a parábola. Jesus deu uma instrução seguinte, parábola não, e deu uma instrução seguinte. Vou você ler em casa, Lucas 12, 58. No meu canal tem um sermão com esse título, O Último Centavo. E ele está dizendo o seguinte, olha, se você está no caminho, você tem alguma dificuldade com alguém, vai lá e resolve com ele. Resolve com o teu inimigo, diz o texto. Tem alguma pendenga, alguma... Resolve isso com o seu inimigo. No caminho. Antes que ele te leve para o meirinho para o juiz, e seja condenado e entre ali em condenação até que pague o último centavo. Alguns pensam que isso fala do purgatório. Ali vai pagar o último centavo. Então você vai ficar lá. Então tem uma chance de pagar. Quando pagar o último centavo, ali, querido, o texto está dizendo o seguinte: o teu inimigo é Deus. O maior inimigo não é Satanás. Não fica dando muita moral para Satanás. Não, o texto nos informa que nós temos que ficar atentos às suas artimanhas. Temos que ficar atentos aos seus ardis, se transfiguram em anjos de luz, mas o terrível mesmo é Deus. Porque o homem, ou o próprio diabo, se matar, Deus permitiu, Deus decretou, Deus deixou, Deus... Lembra de Jó? Pode fazer, mas não toca nele, não tira sua vida. Toca no corpo físico, pode tocar nos seus bens, mas não tira a vida. E não tirou. Agora Jesus vem e ensina o seguinte: não tem mais os homens que podem matar o corpo, então somente temei antes a Deus, que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Pode matar e lançar no inferno. Então, resolve no caminho. Nós não estamos no caminho? Resolve no caminho antes que seja levado e tem que pagar o último centavo. O centavo é a última unidade da moeda. Enquanto não pagar o último, como vai pagar? Informa-nos a palavra do Senhor no Salmo 49. Esqueci agora o versículo. Como que vai pagar? A redenção é muito cara. Faltaria um recurso para pagar. Como que vamos ter paz com Deus? Nós temos paz com Deus porque fomos justificados. Nós temos paz com Deus porque nós agora podemos, pelo sangue remidor, chegar diante dele, um Deus santo, puro e justo, e perdoador. Olha só, Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, não falei? O pior inimigo é Deus? Se sendo nós inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Estava distante, sem Deus no mundo, longe da verdade, mortos em ofensa e pecado. Deus amou, ainda sendo pecadores. Mas para que acontecesse essa graça reconciliadora, Cristo precisou morrer na cruz do Calvário. Em Filipenses 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Em Romanos 5, 1, nós temos paz com Deus.
Em Filipenses 4:7, nós temos agora essa paz que excede o entendimento. Como? Como? Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E para encerrar, eu quero ler mais 2 versículos, que estão em Efésios 5, verso 1 e verso 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Na verdade, eu vou ler o capítulo 4, verso 32, depois o capítulo 5, 1 e 2. Diz assim, 4:32 de Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus perdoou em Cristo. Verso 1 do capítulo 5, verso 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Como escaparemos nós, diz Hebreus, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, agora somos perdoados dos pecados, e Deus nos perdoou em Cristo. Leia depois Efésios 1, verso 3, 4, 5, você vai ver que eleito em Cristo, salvo em Cristo, abençoado, tudo em Cristo, tudo pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Eu faço essa explicação dizendo que em Cristo nós somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida, da ira para o amor, da perdição para a salvação eterna. Crer implica em conhecer, conhecer implica em ter relacionamento íntimo, que implica em liberdade e paz. Amém, meus irmãos? Sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Não tem paz com Deus sem Jesus Cristo. Não tem paz com Deus sem o sangue remidor. Mas esse sangue remidor nos alcançou e nos dá uma nova vida. Nós nascemos de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. E como nova criação, nova criatura, agora podemos chegar, conforme fala em Hebreus 10, 19 e 20, pelo sangue precioso, com a carne rasgada, como o véu que foi rasgado, pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso direto ao Pai. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.